Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reflexão de hoje. Quando eu abri a Bíblia agora, aqui no livro dos Provérbios, está escrito assim: meu filho, minha filha, guarda minhas palavras, conserva contigo meus preceitos, observa meus mandamentos e viverás. Que beleza é ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu penso assim, seria muito bom que a gente pudesse formar um grupo, mas um grupo grande mesmo, né? E partilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é partilhada, ela causa assim uma alegria, sabe? Porque essa troca de experiência, troca de mensagem, ela traz para nós uma riqueza muito grande, porque cada um de nós entende a palavra de Deus conforme a nossa disposição espiritual. E cada um entende de uma forma diferente. Por isso seria muito bom uma partilha da palavra de Deus. A palavra de Deus que tem tanto a nos corrigir, a nos ensinar, a nos orientar, mas nem sempre é possível, porque às vezes as pessoas não creem. E tem muita gente que está mergulhado numa situação tão difícil, tão embaraçosa. Problemas, dificuldades, que às vezes chega ao ponto de culpar até Deus pela situação difícil em que se encontram. Sendo que Deus só sabe fazer o bem. E uma coisa muito importante, Deus só interfere na nossa vida quando nós o invocamos. Quando nós o invocamos, quando nós buscamos Ele, quando nós dizemos o tamanho da nossa necessidade, Ele vem em nosso encontro, a nosso favor. E também Ele só age na nossa vida quando Ele é chamado, invocado, convidado a interferir na nossa vida. E é preciso que a gente dê a liberdade para Ele agir na nossa vida. É preciso a gente dizer assim, que Ele está livre para agir na nossa vida. Nós precisamos dar consentimento a Deus. Olha só como que é, né? Precisa dar consentimento a Deus para que Ele haja na nossa vida. Porque Ele, sendo Deus, Ele não invade a privacidade de ninguém. Nós somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus. Um dia, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. E Ele, sendo o nosso Pai, como nós também não podemos invadir a vida dos outros, assim é Deus. Ele espera ser convidado a atuar, a nos ajudar. E quando nós confiamos e damos a liberdade para que Ele haja, as coisas mudam. As coisas mudam completamente.
a direção da nossa vida. Então, nós somos livres para dizer sim, para escolher, para aceitar ou não. E o meu sim ou o meu não, né, é que determina, que define, né, o rumo da nossa vida. Sim ou não, dependendo da situação, dependendo do que estamos fazendo ou não, nós temos duas palavras que determinam a nossa vida, o sim ou não. Essas são determinantes da nossa vida. Eu me lembro aqui que quando Maria, mãe de Jesus, foi convidada, quando o anjo a visitou e informou a ela, anunciou a ela que ela seria a mãe do Salvador, ela ia depender do sim de Maria, né? Que pode fazer a grande diferença na nossa vida. E quando o anjo falou para ela que ela ia ser a mãe do Salvador, ela não ficou pensando uma semana, nem um mês, nem alguns dias para dizer sim. Porque às vezes o nosso sim ou o nosso não, ou sempre, né? Ele precisa ser assim definitivo, ele precisa ser rápido para que as coisas aconteçam. O que for bom para nós, quanto mais depressa melhor. Agora precisamos pensar se o nosso sim é importante ou se o não é importante. Sempre há também momentos que você precisa dizer não. É aprender a dizer sim ou não. E disso vai depender, né? Vai depender a nossa vida. Nós não podemos responder sim ou não sem pensar. Maria, por exemplo, quando ela foi convidada, foi intimada para ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus, o que ela falou para o anjo? O anjo falou, chega nela e diz, você vai ser a mãe do Salvador. O que é que ela falou? Ela falou assim, mas como pode acontecer isso se eu não conheço homem algum? Eu não sou casada. Como eu posso? E o anjo falou para ela assim, olha, o que vai acontecer na sua vida é por obra e graça do Espírito Santo. Né? Então, no momento que ela ouviu essas palavras do anjo, ela disse, o Espírito Santo repousará sobre você. Ah, agora mudou de figura. Quer dizer, se é uma obra de Deus que vai acontecer na minha vida diante do meu sim, então ela não tinha mais o que pensar,
ela já foi para a ação. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quer dizer, a partir daí, as coisas acontecem de uma forma mágica, extraordinária, né? Se a força do Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, foi quando Maria disse: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E por esse sim de Maria, esse é o sim que vale a pena. Porque pelo sim de Maria veio o Salvador, veio a nossa salvação. Então nós somos salvos por este sim de Maria. E foi quando veio o Salvador, o Filho Jesus Cristo, que nos trouxe a graça, a paz, a salvação, a reconciliação com Deus. Você já percebeu que se eu disser assim, não, depois eu falo, depois eu vou ver se dá certo. Você já percebeu que esse deixar para depois, quando a gente é convidado ou intimado a falar ou a fazer alguma coisa, depois eu vejo. Esse depois eu vejo assim como o prenúncio de um fracasso. Porque quase sempre, quando nós dizemos assim diante de algo importante, deixo para depois, porque agora não vai dar certo. Sempre a gente arruma uma desculpa. Principalmente quando às vezes vem para nós, às vezes vem um convite para nós, um convite importante. Depois eu vou ver, se der certo, acontece. Não acontece. Se até as coisas mais simples do nosso dia a dia, as coisas corriqueiras, as coisas mais simples, nós não podemos ficar pensando, se depois é nunca. Aí nós às vezes nos acostumamos e deixando as coisas para depois. Nós ficamos assim, habituados, acostumados a tudo depois. E às vezes é depois que não tem mais jeito, porque passa a ser em tudo na nossa vida esse depois, e nunca acontece. Infelizmente, essa preguiça, essa falta de disposição de agir, podem ser as coisas mais simples, mas as coisas simples têm tanto valor, e tudo depende muitas vezes de alguma coisa que é muito simples. Nós, na verdade, precisamos pensar. Quando nós ouvimos algum convite, proposta, pensar. É lógico que todo mundo vai pensar um pouco, mas esse pensar ele vem junto com o agir. Tem que pensar e agir. Porque se eu for ficar pensando, eu vou pensar para poder tomar uma decisão que às vezes é determinante.
às vezes é uma coisa importante da nossa vida, que é agora ou nunca. Não, mas eu não posso me precipitar. Olha, às vezes, a resposta do preguiçoso. Eu não posso me precipitar. É lógico que ninguém pode fazer nada com precipitação. Mas, dentro da nossa inteligência, nós vamos perceber se é algo importante ou não é. E ter aquela prontidão de espírito, aquela presença de espírito para dizer assim, vai dar certo. Porque em tudo você vai apelar para Deus. Na hora que você diz assim, eu não posso, Deus pode. Na hora que eu não posso, que nós não podemos, Ele pode na nossa vida. Então, eu vou ver aqui um pequeno trechinho no livro dos Provérbios, no capítulo 6 e versículos de 6 a 11. E diz assim para nós. Aqui é livro da Sagrada Escritura, que sempre tem um ensino para nós, e às vezes ele fala com uma certa intimidade, para que a gente entenda com mais facilidade. Aqui tens assim no livro dos Provérbios 6, de 6 a 11. Diz assim, vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, a formiga não tem inspetor, nem mestre. Ela prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa a sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantares do teu sono? Um pouco para dormir, outro para dormitar, outro para cruzar os braços, as mãos no seu leito, e a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. Então a gente vê essa comparação que ele faz assim, para nos ensinar. A formiga, o que é a formiga? Um insetinho, né? Um inseto. Mas ela vive debaixo do chão, ela faz aquele formigueiro, é um inseto que vive em sociedade, né? É um formigueiro. E ela provê o seu sustento no tempo da colheita. Ela está lá na roça, faz aquele montão de terra no meio da roça, e ela busca ali alimento, aproveita o tempo da colheita e traz para o sustento dos outros tempos que não tem o que comer. É assim. A gente diz, mas o animal, ele é um instinto animal, ele não tem inteligência. Mas ele age apenas pelo instinto e ele consegue fazer tudo isso. Ele consegue providenciar, não, eu vou
providenciar o que eu vou precisar para mais tarde. Como é que pode passar na cabeça de um bichinho, de um insetinho, essa sabedoria? Mas tudo é a ação de Deus que precisa estar na nossa vida. Às vezes um insetinho que não tem a menor importância diante da sabedoria do homem, né, dos homens, ela faz isso. Ela providencia o que ela vai precisar para 6 meses depois. Porque ali não vai ter onde buscar. Aí a gente diz, meu Deus, como é importante esse ensinamento para nós. Nós sabemos que o Senhor, que o nosso Deus é o Senhor de tudo. Ele nos criou, nos capacitou para crescer e fazer o bem. E sempre quer a nossa vitória. Às vezes a gente costuma falar assim, se Deus quiser, vai dar certo. Olha, Deus, quando Ele nos pôs no mundo, Ele nos pôs no mundo para fazer o bem, para trabalhar, e nós viemos para dar certo. E por que será que tem tanta gente que não dá certo? Por que será? Será que a pessoa nunca buscou a sabedoria em Deus? Para dizer que agora tudo depende de cada um de nós. Tudo depende de cada um de nós. E precisamos agir, acordar. Nós precisamos acordar. Às vezes nós estamos dormindo sem perceber que o tempo está passando. Não podemos esperar que outros queiram melhorar a nossa vida. Se eu ficar esperando isso, provavelmente não vai acontecer nada. Porque cada um tem a sua função nesse mundo, né? Principalmente nos nossos tempos, cada um vive em torno de si mesmo. E olha lá, senão vai complicar a vida dos outros ainda. Então é isso, a nossa luta é fazer acontecer. O que precisamos mesmo é buscar em Deus a sabedoria, para saber o que fazer para superar as nossas dificuldades. É que às vezes nós queremos fazer a coisa tudo na nossa cabeça mesmo, sem saber que há um Deus pronto a nos ajudar, a nos socorrer, a nos ensinar. E um Deus que vai sim se contentar, se alegrar com a minha vitória, com a sua vitória. Ele não quer ninguém passando mal, se arrastando. Ele não quer passando fome, passando necessidade. Deus não quer isso. Às vezes ele diz, se Deus quiser vai dar certo. Não, Deus quer. Deus quer. Agora nós é que vamos agir, cada um agir. Porque quando Deus está pronto para nos ajudar e nós não queremos, aí para no caminho. Porque Deus não faz aquilo que nós não podemos fazer.
Ele só faz aquilo que nós não podemos fazer. Não adianta pedir para Deus vir lavar os pratos, vir fazer o trabalho que eu faço lá onde eu trabalho, fazer comida para mim. Ele não vem. Ele pode até fazer cair um manjar na nossa mesa, pronto, porque ele tem poder para isso. Mas não é essa a função de Deus. Ele nos deu inteligência para que a gente possa agir, fazer a nossa parte. É isso que Deus quer. Deus não é um Deus complicado, não. Deus é um Deus simples, cheio de amor, cheio de bondade, misericórdia, cheio de sabedoria para partilhar e nos ensinar. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, para que nós possamos, quando a gente não souber o que fazer, buscar em Deus com certeza, com fé, com confiança. E Ele vem em nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.